Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo, olha o detalhe, servo de Jesus Cristo. Por que Paulo se chamava de servo, queridos? Estava lendo Romanos capítulo 6, hoje de manhã, vindo para cá para o trabalho, e quando cheguei ao verso 15, olha só o que o apóstolo Paulo disse. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Que o apóstolo fala, de jeito nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Olha só, queridos. Por isso que ele era servo de Jesus, servo do Pai e servo do Filho. Por quê? Porque ele tinha um estilo de vida de obedecer aos mandamentos do Senhor. Interessante, né? Olha só o verso 16 de novo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, ou seja, do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque antes escravos do pecado, servos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, queridos, se nós, de fato, declaramos que somos servos de Deus, nós não podemos, de maneira nenhuma, sermos obedientes a determinados pecados na nossa vida. Tem determinados pecados na nossa vida que nós praticamos, podemos praticar, de forma deliberada. E achamos que somos servos de Deus. Mas, na verdade, quando nós somos vencidos por um determinado pecado, nós nos tornamos servos desse pecado. E que o fim é a morte eterna, queridos. Interessante, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, servo de Cristo, servo do Pai, servo do Filho. Por quê? Porque ele tinha um estilo de vida de obediência aos mandamentos do Senhor, obedecendo a palavra. Certa vez, Jesus estava conversando com os fariseus, em João capítulo 8, e Deus, Jesus Cristo, chamou os fariseus de escravos de Satanás, servos de Satanás. E ele disse que Satanás peca desde o princípio. Então, Satanás é o pai de vocês. Por quê? Porque Satanás peca desde o princípio. Vocês tinham o nome de Deus, vocês tinham um templo, vocês tinham todos aqueles rituais, mas vocês, de fato, não eram servos do Pai, vocês eram servos de Satanás por causa dos seus pecados. Olha que interessante, né? João capítulo 8, vou ler aqui a partir do verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, ou seja, obedecendo a minha palavra, obedecendo aos 10 mandamentos, não deixar que as obras da carne governem as suas vidas, né? É isso que Jesus quis dizer, sois verdadeiramente meus discípulos. E aí sim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Opa! Jesus falando isso para os fariseus que serviam a Deus no templo, que participantes, né, da nação de Israel, judeus de sangue, filhos de Abraão. Opa, calma aí. Eu preciso conhecer a verdade para que seja liberto? Olha a resposta deles. Respondeu-lhes, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Porque eles andavam na prática do pecado. Então eles eram servos de Satanás, que peca desde o princípio. Aí ele continua. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Olha aí. Esse cometer pecado, queridos, não é pecar de vez em quando, não, que é o nosso caso. Mas é uma vida na prática do pecado. E pode ser um só pecado. Porque Tiago diz que se nós negligenciarmos um mandamento, nos tornamos culpados de todos eles.
Porque o mesmo que diz não adultera, diz que não deve roubar. O mesmo que diz que não deve cobiçar, fala que não deve lançar falso testemunho. E por aí vai, queridos. Um pecado transgredido sem arrependimento, numa vida constante, deliberada daquele pecado, sem arrependimento, vai fazer com que todos os outros pecados que supostamente nós possamos cumprir, aquele único pecado vai nos tornar escravo do pecado. E vai fazer com que nós sejamos culpados de toda a lei. Aí ele continua. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais me matar, porque a minha palavra não está em vós. Vocês não obedecem. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Aí eles respondem, nosso pai é Abraão. Só que disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. Que Abraão foi justificado pelas obras, ou seja, obedeceu. Mas agora, verso 40, procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes então eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem? Simples, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos, olha aí, os desejos do diabo, os desejos da carne, queridos, contrários à lei de Deus. Ele foi homicida desde o princípio. Olha aí, vocês querem me matar? Satanás foi homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Olha aí. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Meus irmãos, o texto que o apóstolo Paulo falou aqui. Não sabeis, Romanos 6,16, que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou seja da obediência para a justiça. 2 Pedro, capítulo 2, verso 17. Verso 17, deixa eu ver aqui. Verso 7. Deixa eu ver aqui. Eu sei que está em 2 Pedro, que está falando acerca de escravos também do pecado. Aqui, é isso mesmo. Vamos ler aqui a partir do verso 17. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras orgulhosas de vaidade, engordam com paixões carnais. Por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade. Olha, liberdade, escravidão que lemos aqui em João. Quando eles mesmos são escravos da corrupção. Olha o detalhe, no finalzinho do verso 19, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, queridos, a liberdade que temos em Cristo Jesus é uma vida de obediência. Se nós pecamos deliberadamente em uma área da nossa vida, uma área de pecado, uma transgressão da lei que seja, não sei, mentira, cobiça, adultério, orgulho, prepotência, enfim, um único pecado desses, queridos, sem arrependimento, nós nos tornamos escravos de Satanás, servos do pecado. Mas quando nós obedecemos de coração a palavra de Deus, a sua totalidade, nós somos escravos da justiça, servos de Deus. E por fim, alcançaremos a vida eterna.
Então, se nós dissermos, eu sou servo de Deus, servo só porque serve na casa dele? Servo só porque participa do ministério de louvor, ou serve a ceia, ou canta, ou toca um instrumento, ou prega, ou exerce a função, né, de um dom ministerial, de um pastor, de um mestre, de um profeta, de um evangelista, de um apóstolo. Isso tudo são necessários. Servir no corpo. Mas isso deve ser uma extensão da nossa vida de obediência. Porque se nós fazemos tudo isso, mas somos servos do pecado, na verdade não somos servos de Deus. Nós não somos livres. Lembrei de um texto de Jeremias, capítulo 7. O povo de Deus estava servindo no templo. E estavam colocando suas esperanças naquelas práticas. Eles estavam servindo no templo e achavam que estava tudo bem. Olha só como Deus fala para Jeremias. Para Jeremias falar para o povo. Jeremias capítulo 7. A partir do verso 1. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá. Vós, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Olha aí. Jesus falou em Marcos, se não me engano, falando para os fariseus, vocês em vão me adoram. Acho que é Marcos 7. Vocês em vão me adoram. Porque ali é num contexto de desobediência. Vocês acham que estão me adorando porque estão servindo no templo? Ou porque vocês são judeus de sangue? Vocês me adoram em vão porque vocês não me obedecem. Exatamente esse texto aqui de Jeremias. Aí ele continua: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes os estrangeiros e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2. A vida eterna é para aqueles que perseveram em praticar o bem. Então, habitaremos para sempre com o Senhor, se perseverarmos em obedecer. Ele continua, verso 8 de Jeremias 7. Eis que vós, olha o detalhe, confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente. Olha aí, quebras dos 10 mandamentos. Queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Dizem isso só para continuardes a praticar estas abominações? Queridos, olha só, meus irmãos, a palavra de Deus é tremenda. Ah, então eu sou servo de Deus porque eu simplesmente sirvo na sua casa, sirvo meus irmãos. Vou falar de novo, sirvo na ceia, canto no louvor, toco um instrumento, prego, ajudo lá no funcionamento do ministério. Queridos, e se isso não for uma extensão de uma vida de obediência, nós não somos servos, somos escravos. O apóstolo Paulo falando o tempo todo, né, em Romanos, a verdadeira circuncisão não é a que é feita na carne, não. Porque é isso feito na carne, o louvor procede de homens, mas não de Deus. Quer receber o louvor de Deus? Pratica a palavra. Essa é a verdadeira circuncisão. Porque Abraão recebeu a circuncisão como consequência de uma vida de obediência. O selo de justiça, a circuncisão, foi porque Abraão obedeceu. E não ele foi circuncidado para depois obedecer. Ao contrário. Por isso que Tiago capítulo 2, verso 22, está escrito que a fé ela é consumada quando nós obedecemos, quando nós praticamos obras. Nós não recebemos fé para obedecer. A nossa obediência
faz com que a fé, de fato, seja consumada. Amém, queridos? A fé sem obras é morta. Então, servos de Deus, se quisermos de fato ser servos de Deus, nós temos que ser obedientes à sua palavra. Se nós desobedecemos a sua palavra, um ponto só da lei, nós nos tornamos negligentes de toda a lei. E aí nós não somos servos de Deus. Ainda que nós possamos servir na sua casa, servir aos irmãos no ministério, pregando nas ruas, evangelizando, não importa. Se eu peco deliberadamente um só pecado, uma só transgressão, nós nos tornamos culpados de toda a lei. Então nós não vivemos mais na prática do pecado, queridos. Nós não devemos mais viver na prática do pecado. Senão nós seremos servos do pecado. E que nos levará à morte eterna. Amém, queridos? Então, vou falar mais uma vez. Se eu ou você nos declaramos como servos de Deus, não é porque nós servimos aos irmãos. Mas, primeiramente, porque nós não andamos mais na prática do pecado. Amém, queridos? Se nós não vivemos mais na prática do pecado, aí sim, nós somos servos de Deus. E aí, como consequência, nós podemos servir uns aos outros com autoridade. Servir na casa de Deus não vai nos salvar, mas sim viver uma vida de obediência, de santidade. Eu vou ler novamente aqui para finalizarmos. Romanos 6:16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, se quisermos ser servos de Deus, devemos obedecer aos seus mandamentos até o fim. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.